Boa noite, boa noite. Vamos ver aí quem vai entrar. Vamos dar um tempinho aqui. Entrou uma pessoa agora. Vamos dar mais um tempo. Boa noite, seja bem-vinda. Ver se eu consigo ver o nome dela. Não. Peço que as pessoas que forem entrando aí, de repente, se apresentem, né? Digo da onde é, do distrito, do município, né? Pra gente poder ficar se inteirando aí, se conhecendo. Hoje é mais um bate-papo, né? É um assunto que eu acho que é interessante, que muita gente discute, comenta, né? E são coisas assim que fazem parte deveriam fazer parte do nosso dia a dia, que interferem na nossa rotina, na nossa vida, né? Na vida do município como um todo. Então a gente vai falar aí sobre como é e como deveria, né? Ou deveriam ser feitas as escolhas dos secretários aqui no nosso município, tá bom? Então, as pessoas que quiserem fazer comentários, tiver alguma dúvida que eu possa responder, ou melhor, dar sugestões também, né, todas serão bem-vindas. A gente vai fazer um bate-papo bem informal aqui. Então, peço aí que se apresentem, daqui a pouco eu começo a falar. Não sei se todos me conhecem, acredito que sim. Eu sou Riverino Souza, eu sou fundador aí da página Iniciativa Popular, e juntamente com a Iracema, com a Cleusa e com o Gabriel, a gente faz parte também do grupo Estamos de Olho, né, que é um grupo aí que zela pela transparência e reivindica alguns direitos que nós temos aí como enquanto cidadãos, né? Mais uma pessoa, vamos ver aí. Eu divulguei bastante essa live, divulguei agora nos grupos, mesmo que não tenha uma assiduidade ou participação de muita gente, é interessante que depois a gente pode divulgar também essa live, né? Mas eu gostaria que as pessoas participassem, não ficar somente um monólogo, né? Interessante é que as pessoas participem, comentem, tirem dúvidas, né? Ou gerem dúvidas. Assim o bate-papo fica melhor. Se fosse possível aí, quem já entrou, né, desse aí o nome e da onde é, por gentileza. Coloque aí nos comentários, por gentileza. Quem não sabe aí, né, nós estamos aqui, melhor, eu estou aqui no distrito de Taboquinha, que fica no município de Padre Bernardo de Goiás, né? A gente está aqui a mais ou menos 75 quilômetros aí do Distrito Federal. Parece perto, né? Mas a gente sofre consequências por essa distância também, né? Se bem que não é tão longe, dá pra gente até inclusive trabalhar, se tivesse, né, um transporte mais regular aqui, trabalhar no DF e morar aqui, como muita gente faz, né? Mas não é tão simples, né? É meio complicado. Então as pessoas que estão entrando aí, se puderem colocar nos comentários aí seus nomes e da onde são, eu agradeço, tá bom?
eu acho interessante, né, essa forma de diálogo, a live, né, uma transmissão, né, que nos torna mais próximos, assim. E é importante porque sábado à noite a gente está em época de pandemia, não tem muito o que se fazer, a gente está em casa, então por que não, né, debatermos um pouco. Michael Aragão Bezerra, Michel de Taboquinha, obrigado aí, tá? Fica atento aí, pode participar. Obrigado pela participação. Então a gente não tem muito o que fazer, seria interessante. Tô pensando até em fazer dessas transmissões uma coisa mais rotineira. A gente tem uma forma a mais de conversar, porque a gente fica debatendo em grupos, né? E nem todo grupo ele tem uma mentalidade, a mesma mentalidade, e às vezes a gente vê muitas postagens que não são necessárias quando se está falando de assuntos importantes, né? E o município como um todo, aqui Padre Bernardo, falo por Taboquinha, as pessoas também que são lá de Vendinha, Monte Alto, Ouro Verde, né, com bastante sofre com bastante. Salomão Filho quer participar. Eu não sei como é que faz, Salomão. Vou tentar aqui. Pronto, acho que é assim, né? Vamos ver se dá certo aí. Deu certo? Seja bem-vindo aí. E eu confesso que eu nunca tinha feito essa experiência, não, tá? Mas vamos ver se vai dar certo. Deu certo, Salomão? Não sei. Quem mais tá aí? Micael, Salomão, quem mais tá? Coloca no comentário aí para eu saber quem são, né? E de que distrito é, ou de que estado, né? Ou de que cidade. Quem mais entrou? O assunto que eu quero abordar hoje como eu disse no início, é um assunto que diz respeito a toda a nossa vida do município, que são as escolhas, né, do, dos secretários secretários municipais, né, que afetam diretamente a rotina, afetam a nossa estrutura de vida, afeta o município, o distrito como um todo. Então, é o assunto que eu quero trazer à tona hoje. Eu gostaria que vocês participassem. Então, tem as pessoas que entram, que saem, eu não sei se receberam o link. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos para a gente começar a entrar no tema, tá? Enquanto isso aí, vai dando tempo das pessoas se apresentarem. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Boas noites aí. Quem mais? Já sei quem entrou agora aí. Acho que foi o Nadson. Seja bem-vindo aí, Nadson. Salomão, deu certo aí a sua inclusão aí no vídeo? Não sei como é que funciona, não sei se funcionou. Cadê o povo? Vamos convidar esse povo aí. Esperar mais 5 minutinhos. Opa, quem entrou aí foi a Cleusa. Seja bem-vinda, Cleusa, do Iniciativa Popular também. São 19h08, tá? Eu vou esperar até 19h15 para que mais pessoas entrem e depois a gente começa o assunto. Tá? Então, como eu falei antes, a gente vai debater esse tema aqui. Opa, Nadson também. Beleza, Nadson? Sobre como é feita aí a escolha, né? Ou como a gente acha que deveria ser, ou como poderia ser as escolhas aí dos nossos secretários, né? Para muita dúvida no ar se é certo, se é errado, como é que pode, como é que não pode. E às vezes tem muita especulação. Então, acho que o bate-papo vai ser interessante, que a gente vai aprendendo aí um com o outro. Então, tem aí o Michael, né?
Tem o Nádio e tem a Cleusa. Cadê o pessoal aí? Cadê o Gabriel? Gabriel, Iracema, cadê vocês? Tô aguardando vocês entrarem aí, Salomão. Deu certo aí, Salomão? A sua transmissão também? Eu não sei se eu não consigo ter acesso aqui. Não vou adicionar agora o Salomão. Tô tentando adicionar também o Nadson. Mas não, acho que não tá dando certo não, gente. Eu tentei aí, mas eu não sei se deu certo não, tá? Tá aparecendo para mim aqui, Salomão e Nadson, que tá adicionando, mas não sei se tá indo não, tá? Mas se por acaso não der certo, aí vocês escrevam um comentário aí que eu falo aqui, tá? Viu, Cleusa? Nadson? Cadê esse povo? O que que acontece, gente? Eu vejo, vamos só falar um pouco aqui antes de começar, já ainda faltando 2 minutos. Eu vejo e sinto, né, a falta de interesse das pessoas em participarem, né? Porque essa é uma oportunidade boa da gente se conhecer, da gente trocar ideia, da gente saber como é que funciona algumas coisas no município. E a gente vê que a interação das pessoas é muito pequena. Até as pessoas que são mais próximas da gente, né, não participam. Eu não entendo isso. E a gente vê em todo o distrito problemas demais, né, no município, principalmente em alguns distritos mais distantes, e eu não vejo o interesse da população em se politizar. E isso aqui, uma live dessa, com um assunto bom desse, é um espelho, é um espectro daquilo que nós vivemos na nossa política municipal. Ou seja, as pessoas reclamam, né? Reclamam, mas não querem se comprometer, não querem participar, não querem dar suas opiniões, né? E depois eles se sentem no direito de poder cobrar de alguém alguma coisa. Levantando um ponto aí, uma bandeira, nem sequer querem trocar seus títulos para o município e votarem no seu município, elegerem os seus candidatos. É muito complicado essa questão do exercício da cidadania, né? Da democracia. A gente quer democracia, quer cidadania, mas não exerce, né? A gente quer cobrar, a gente quer falar, mas não dá exemplos. Então é lamentável, né? Lamentável que as pessoas vivam uma vida, eu até digo uma vida medíocre, de só reclamar. E quando se tem a oportunidade de botar a mão na massa, de falar, de fazer, simplesmente as pessoas se omitem e não participam. Tá bom? Esperar mais uns 2 minutinhos aqui. Alguém mais entrou aí? Quer dar um nome? Eu tô vendo que tem gente aí, mas não deram o nome ainda. Eu conheço essa Rosinha que apareceu aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Cleusa tá aqui e tal. Não tem. Cadê esse povo? Cadê o povo? Hércules. Opa, tudo bem, Hércules? Seja bem-vindo, Hércules. O Hércules é lá do assentamento Santa Helena. Se eu não me engano, ele é o vice-presidente lá da Associação de Moradores. Eu convidei algumas pessoas também que são de associação de moradores, convidei os vereadores, convidei também o prefeito para participar com a gente. Né? A gente espera que participe, né? Mas, enfim. Quem mais chegou? Hércules, a Eva Gonçalves. Seja bem-vinda, Eva. Vamos fazer aqui um bate-papo bom, tá? Esperar um pouquinho mais. 19, vamos esperar até 19h20, tá bom? Para ver se aparece mais gente. Débora, cadê a Débora? Cadê o pessoal lá de Tiago? Cadê o Tiago? O pessoal lá da Vendinha, Monte Alto, Ouro Verde, uma região que sofre bastante. Não
que as outras não sofram, mas só que aquele distrito lá de Monte Alto, ele já vem há várias gestões sendo bastante esquecido, né? Algumas pessoas dizem que é por causa da quantidade de eleitores, né? Pode ser que seja, né? Não vou afirmar que é isso, mas é bem provável que sim, porque toda vez que eu comento sobre isso, existem algumas. Sim, Cleusa, nós vamos falar também desse assunto que a Cleusa está citando aí, falar da escolha dos diretores das escolas municipais. Isso aí, inclusive, foi uma bandeira que o prefeito levantou na sua campanha, e na pré-campanha, na sua campanha, e também quando era vereador, sobre essa questão de como é feita a escolha aí dos diretores das escolas municipais. Nós vamos falar disso também. Tá? Então, eu estava falando aí da Vendinha, é um distrito muito sofrido, né? A gente vê que tem uma carinha feia, meu Deus do céu, que carinha foi essa de raiva? De quem foi, pelo amor de Deus? Que eles sofrem bastante lá com a situação deles, principalmente agora, nessa época de chuva, né? Não que a gente aqui também em Taboquinha, em Trajanópolis, nos assentamentos também não sofram, mas é um local que está muito em evidência, né? Eu estava falando aí da questão do voto, né? Que as pessoas, a grande maioria de lá, não votam naquela região. Algumas pessoas dizem que não votam porque quer ver o trabalho ser feito para depois votar, né? Outras não votam porque diz que não vai adiantar nada. Na realidade, gente, existe sim, né, a obrigação. Daqui a pouco eu falo, Hércules. Existe a obrigação aí das pessoas do executivo, né, de fazerem o melhor para os distritos. Sim, existe. Mas vem aquela outra parte. O político ele quer, o retorno que o político quer é voto. Então, se você tem uma região que não tem tanto voto a oferecer como o retorno de um trabalho, e digo, é um trabalho que é, que é desempenhado e é pago, tá? Não deveria ter o retorno, porque o retorno não deveria ser o voto, deveria não, é o salário, né? E o dever cumprido, eles esperam, mas assim mesmo os políticos esperam votos, né? Esperam votos e vai investir o dinheiro do município onde ele tem retorno. Infelizmente, nos distritos, em alguns distritos e assentamentos, o prefeito ele tem, não somente o prefeito, mas os vereadores também se enquadram nisso, eles têm muito pouco retorno de voto. Então é por isso que a gente vê que todo o investimento melhor e maior são feitos aí na sede, onde os eleitores são mais frequentes, né, em relação aí à participação política do município. Né? O Ercos falou aqui também, e os postos de saúde que iam funcionar 24 horas. Né? Essa promessa, Ercos, foi uma promessa do prefeito aí, mas para o final do mandato dele, se eu não me engano, ele falou que até o final do mandato os postos iam funcionar 24 horas, mas que até o dia 31, né, que passou de dezembro, os postos funcionariam até as 22 horas. Né? Então, a promessa dos 24 horas ainda pode cumprir, já que ele falou que seria até o final do mandato dele. Agora, a de até as 22 horas, ele infelizmente não cumpriu. Né? Pelo contrário, deu um recesso muito grande ao pessoal da saúde, que dificulta aí a vida da população. Né? Ele emendou praticamente Natal, Ano Novo, e foi até, acho que alguns setores foram até o dia 5, outros votaram no dia 3, voltaram no dia 3, então isso não é muito legal. Né? As explicações que eu ouvi foi que os postos de saúde nos distritos fecham, né? E alguns também lá no assentamento fecham, porque a sede tem hospital. Né? Aí eu até fiz uma brincadeira, eu falei assim, será que no final do ano a população toda se muda para a sede e as empresas de ônibus passam a colocar ônibus 24 horas por dia, né, para justificar essa ausência dos postos de saúde?
Não é assim que funciona, né? As pessoas no recesso também ficam doentes, precisam se tratar e continuam também tendo aí as dificuldades do transporte público, que é uma coisa que a gente pode, no futuro, marcar uma live aí só para falar sobre transporte público, sobre a deficiência grande que nós temos no transporte público. Né? A Cleusa falou aí, ó, as ambulâncias nas unidades de saúde seriam uma grande vitória para a população. Cleusa, eu acredito que a grande parte dos postos de saúde já tem, né, ambulâncias. Mas o que está acontecendo, gente? Eu vou só abrir um parênteses nesse detalhe aí, porque é interessante. Já tem. Só que eu vou citar o exemplo aqui de Taboquinha, tá? Eu acredito que nos outros distritos também aconteça. Pelo menos em todos os postos de saúde que eu fui, eu não encontrei ambulância. Sempre sai para alguma coisa, né? Mas, enfim, não se tem um controle rígido sobre a utilização dessas ambulâncias. Eu até sugeri à secretária que tivesse uma folha, uma papeleta com data, horário, saída, combustível, motorista, destino, igual é feito no quartel, para que não se tenha que não se tenha esse descontrole em relação à ambulância. Eu vejo a ambulância hoje em alguns lugares como táxi. Leva pessoas para reunião, leva pessoas para aquilo, leva pessoas para aquilo, como se de fato deveriam só levar pacientes, né? Inclusive tem uma lei aí que permite que a, que a Secretaria de Saúde ela utilize veículos, né, de outras secretarias para efetuar alguns transportes que não são caracterizados como emergência, né? Pessoas que precisam tomar uma vacina, uma injeção ou qualquer coisa que não se tenha no município, tenha que ser feito fora, um exame qualquer, pode ser feito através de viaturas de outras secretarias, né? A Cleusa falou que a promessa era até dia 31/12, né? 2024. Muito complicado, passará 4 anos para cumprir a promessa. Feliz ou infeliz será o próximo gestor. Isso aí a gente vai ter que, como é uma promessa, e essa promessa tem prazo de validade, a gente vai ter que esperar, né, Cleusa, até 31/12/2024 para saber se vai ser cumprido ou não. Então, vamos ver quem mais entrou aqui. Acho que já está na hora de começar. Ademilson, obrigado, Ademilson Alves, obrigado pela participação. Quem mais? Hércules ainda está aí. Eva também, Nadson. Sim, gente, vamos entrar no assunto. É um assunto que é polêmico, mas é necessário. Todo mundo questiona a capacidade técnica, né? Técnica, intelectual, profissional, das pessoas que são escolhidas para o cargo de secretários. Por exemplo, não é que tenha necessidade de ser uma pessoa da saúde para ser secretária de saúde. Não. Mas se for, é muito mais fácil dela entender as nuances, né, as artimanhas de um cargo que lida com a saúde. O secretário de educação tem que ser um professor? Não. Mas se for, é muito mais fácil ele entender como é que funciona o sistema educacional. O secretário de obras tem que ser um engenheiro? Talvez não. Mas se ele for, ele vai entender a linguagem que o engenheiro vai usar quando vai conversar com ele. Por exemplo, ele vai entender e vai poder cobrar dos seus funcionários, da sua equipe, com maior clareza, né, com maior conhecimento de causa quando for cobrar sobre alguma coisa. Então, o que eu quero falar com isso? Não é necessário que o cara seja um especialista, né, nomeado em Harvard, em outra faculdade qualquer, que trabalhe na NASA. Não. Mas seria bom, né, que ele tivesse uma experiência a mais acima daqueles que ele vai comandar. Até porque, se você é um chefe e você não tem um saber, não tem uma técnica, normalmente quem está abaixo ele vai querer subjugar você como chefe. E não fica uma coisa boa. Né? O chefe, não que ele tenha que saber tudo, mas ele tem que, no mínimo, poder orientar os seus subordinados. Então,
essa cria-se muita polêmica. A gente vê as pessoas, porque fulano não é capacitado, porque ciclano não é capacitado. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Você tem mais alguma pergunta? Não, então vamos continuar? Depois eu leio aqui da Cleusa aqui. Então, o que acontece? A gente vai falar de prerrogativa, né? Quando a gente fala assim, é uma prerrogativa do vereador, é uma prerrogativa do gestor, do prefeito. A prerrogativa é aquilo que somente ele pode fazer. Somente ele pode escolher, né, ou nomear um secretário. É uma prerrogativa do prefeito. Ninguém mais pode. O vice-prefeito não pode, o presidente da República não pode, um secretário não pode, o ministro não pode, ninguém mais pode. Dentro do município, somente o prefeito tem a prerrogativa de escolher seus secretários, né? Secretário é um cargo de confiança, alguns são cargos comissionados, então o prefeito tem essa prerrogativa. Beleza. Somente ele pode. O que acontece? Existem os favores políticos. Todo mundo sabe disso. Ninguém vai ser hipócrita de falar que não existem os favores. Você me ajudou na minha campanha, eu tenho quase que uma obrigação moral, tá? Não é legal, é moral, ou de amigo, né? Ou de qualquer outra situação que se envolva, de colocar você numa posição dentro da minha prefeitura, ou dentro do município, ou dentro de uma secretaria, ou que seja. Então, o que acontece? O prefeito tem que pagar esses favores. O vereador tem que pagar esses favores. Eu acho errado quando você paga favores com dinheiro de outra pessoa, né? Que é o nosso caso. Se o vereador vai pagar um favor e o prefeito vai pagar um favor, ele usa a máquina pública para pagar o favor, ou seja, está usando o nosso dinheiro. Então, isso é errado. Mas, enfim, ele tem que escolher os secretários, né? Ele tem um prazo de escolha dos secretários. Os secretários têm que existir. Assim como os vereadores têm que existir, os assessores têm que existir. Então, eles têm que fazer essas escolhas. O prefeito Josileide, ele falou em várias reuniões que eu estive com ele, que o critério seria meritocracia e critério técnico. O que é meritocracia? A pessoa merece estar naquela posição, porque ela vem fazendo um bom trabalho no governo, ela vem fazendo um bom trabalho dentro de um setor, e ela automaticamente galga um cargo maior, de secretário, por exemplo, ou diretor de escola, que nós vamos falar depois. Então, isso é meritocracia. Ele merece estar ali. Não é porque ele ajudou o prefeito, não é porque ele ajudou o vereador, não é porque ele conseguiu votos para A, B, C e fez campanha. Não é por isso. Isso aí não é meritocracia, é favor. Favoritismo, no caso. Ele merece a meritocracia porque ele tem um saber, ele tem uma história, então ele tem esse mérito. Tá? E o fator técnico é importantíssimo. Então, isso foi uma promessa do prefeito em fazer com a meritocracia e a especialidade, a especialização da pessoa. Aí a gente pode falar assim, mas isso aí não está acontecendo. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu lembro que eu pedi que no portal da transparência fossem colocados as experiências, a graduação, os diplomas dos secretários, para que a população pudesse avaliar se de fato essa pessoa ela tem experiência ou ela tem conhecimento naquela área. Isso não foi feito. Foi feito só com uma ou duas pessoas. Não me perguntem por quê, porque se é transparência, deveria ser feito dessa forma. Tá? Então, o que a gente vê? A gente começa a ver falhas em algumas secretarias, ou por experiência, ou porque não tem a formação, ou não tem a qualificação, N motivos. N motivos. Isso não é de agora, não é só aqui,
Acho que de repente, não sei se no mundo todo, mas no Brasil isso acontece muito. E a gente fica se perguntando, será que o prefeito não julgou errado a capacidade técnica daquela pessoa para colocar num cargo de secretário, que é um cargo que é muito importante? Será que ele não observou um critério X, um critério Y? Não sei. Será que ele só observou a questão de ter que dar emprego a alguém que o ajudou? Também não sei. Tá? Se fosse só dessa forma, seria até fácil a gente julgar, mas a gente não sabe disso. Por isso tem que ter a transparência. Ser técnico é importante? Claro. Você vai trabalhar numa área que você domina. Ter experiência é importante? Lógico que sim. Você vai trabalhar numa área que você domina e tem experiência no ramo. Importantíssimo. Tá? Ser amigo do prefeito tem importância? Não. Não tanta. Mas o cargo é de confiança. Aí vem aquela coisa, ele é meu amigo, eu confio nele e vou colocá-lo no cargo, mas ele não é capacitado para tal. Então, é aquela questão, tem a parte legal e a parte moral, que é uma coisa que nos aflige, porque normalmente a gente faz aquela pergunta, é legal sim, mas não é moral, é imoral, né? Ter um parente trabalhando num setor que você poderia botar outra pessoa, mas você botou um parente, é legal, mas passa a ser imoral quando esse seu parente ele não tem o saber, não tem conhecimento e não tem prática. Só está lá porque é seu colega, seu parente. Aí passa a ser imoral, tá? Eu particularmente acho o seguinte: o nosso município é pequeno, a gente não tem tantas pessoas técnicas em alguns assuntos específicos. Digamos que tem aí uma secretaria que envolve lá a NASA. Ninguém tem conhecimento. Mas é o irmão do prefeito, estou citando o prefeito aleatoriamente, tá? Pode ser o irmão de qualquer outra pessoa que tem um cargo público. Tem esse curso da NASA. Pô, mas ele é irmão do prefeito. Sim, mas a administração precisa desse profissional. E é uma prerrogativa do prefeito dar esse cargo a ele, que é um cargo de confiança. Nesse caso, eu até aceito que seja colocada essa pessoa, porque ele vai ajudar o município, ele tem capacitação técnica e não tem culpa de ser irmão do prefeito ou de qualquer outra pessoa. Beleza. Agora, quando foge a isso, aí já se complica. Porque se você pega um cargo que tem várias pessoas capacitadas e dá a um parente seu, um amigo seu, que não é capaz, aí o negócio fica feio. Aí eu falo que fica feio para não falar que fica pior, que fica imoral. Entendeu? Vê se mais alguém entrou aqui. Queria que as pessoas participassem mais, tá? Quer dizer, imoralidade em quase todas as áreas, tá? Então, a Cleo falou assim, eu apoio o processo seletivo em todas as áreas, também apoio. Então, a questão dos... Vamos entrar diretamente agora na questão dos secretários, tá? Como eu disse, é uma prerrogativa. Vamos pegar lá o poder federal, né? A União, o governo, né? Existem os ministros de Estado. Então, lá no executivo do federal, existe o ministro de Estado. No governo estadual, existem os secretários de governo lá, os secretários do governo. E aqui no âmbito municipal, existem os secretários municipais. São a mesma coisa, né? Assim, entre aspas, no legislativo em esferas diferentes. Não sei se vocês vão lembrar que quando o presidente da República ele escolhe um ministro de Estado, esse ministro de Estado ele vai para uma sabatina na Câmara e no Senado. Eu não sei se é na Câmara e no Senado ou só no Senado. Mas ele passa para uma sabatina lá no Congresso, tá? Digamos assim, que seja no Congresso. E ali eles avaliam vários critérios. Fazem perguntas, como seria
trabalho dele, o que ele pretende fazer, perguntas técnicas, perguntas, às vezes, pessoais, até outra questão. A questão pessoal, ela também conta muito, a questão moral, né? Um secretário também tem que ser avaliado pela sua moralidade, pela sua história dentro da sociedade, de moral, de comportamento. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Entrou mais alguma pessoa aqui, mas eu não estou vendo o nome. Então, os ministros de Estado são sabatinados. O que é a sabatina? Ele passa por uma série de perguntas, como se fossem entrevistas. E, no final, os senadores ali julgam se ele é apto ou não a exercer o cargo. Preste atenção. O presidente tem a prerrogativa de escolher, mas os secretários, os senadores e deputados, têm a prerrogativa de não aceitar aquela pessoa. Não é não aceitar que o presidente escolha. Não, não é isso. É não aceitar aquela escolha, mas fundamentada em perguntas e respostas, né, do que foi feito na sabatina. Aí sim, o presidente, esse a gente não vai aceitar porque ele não passou na sabatina, tu pode escolher outro. Beleza, isso também é feito no governo. Não, no governo acho que não é feito. Deveria ser feito também. Vamos voltar para o município. O que eu voto aqui para que aconteça? Eu já passei isso para a Câmara Municipal, tá? Não foi feito nada ainda, eu vou apresentar isso agora por escrito, e isso aqui é uma prova também que a gente precisa disso, e eu queria que as pessoas dessem as suas opiniões, se concordam ou não. Eu não sou dono da verdade, eu estou expondo uma situação que eu acredito que tenha que ser, e eu espero que vocês também falem. Por exemplo, o prefeito tem lá a sua autoridade, tem a sua prerrogativa de escolher. Não seria interessante que, assim como na União, né, no governo, esses secretários passassem por uma sabatina também na Câmara Municipal, para que os vereadores avaliassem, tá, alguns critérios técnicos, morais e legais para que essa pessoa assumisse o cargo de secretário? Já ouviram aquela pergunta, aquela máxima de quem não deve não teme? Deveria ser assim, e a pessoa iria lá se mostrar se é capacitada ou não a exercer alguma função. E se não fosse, o prefeito escolheria outra. Eu acredito que deveria ser dessa forma, tá? Para que não ficasse essa coisa meio que obscura. Por que motivos foi escolhido? Porque é parente, porque é amigo, porque ajudou na campanha, porque é leal, porque é técnico, não é? Então, o que eu sugiro que a gente apoie e que cobre dos nossos vereadores? Que mudem a lei, né? Claro, não se pode mudar a prerrogativa do gestor, do executivo, escolher o seu cargo comissionado, ou o seu cargo de confiança, ou seu secretário. Não se pode, porque é uma prerrogativa dada, se não me engano, pela Constituição. É prerrogativa dele, só ele pode. Mas o que nós podemos fazer, tá, enquanto população, e os vereadores enquanto Câmara Legislativa? Criar critérios para nomeação. Criar critérios para se julgar a capacidade técnica, moral e intelectual dos secretários. Quando eu digo secretários, também entra aí os superintendentes, os administradores, etc. Ou seja, toda essa gama de pessoas que compõem aí o executivo. Por quê? Quem é que é eleito para representar a população? São os vereadores. Se os vereadores participarem da escolha desses secretários, da escolha que eu digo observando os critérios técnicos, né, numa avaliação, estão nos representando, ou seja, a gente indiretamente vai estar participando da escolha também dos secretários. E isso que é o correto.
A gente, às vezes, pune o executivo, né? Castiga o executivo, mas muita coisa que acontece de errado ou de certo é da responsabilidade dos secretários, que às vezes não chega até ao chefe maior. Mas, enfim, quando você é chefe, você assume todos os riscos. Não é de ser só o salário melhor, não, mas dos riscos de, de ter que responder por erro dos outros. Então, é assim que funciona. É por isso que o gestor ele tem que ter uma sobriedade, tem que ter uma moralidade, tem que ter uma inteligência na escolha dos seus secretários, tá? Das pessoas que vão trabalhar lado a lado com ele, que deveriam trabalhar em prol da comunidade. Então, não estou questionando a forma de escolha, não é isso. Mas eu acho que nós deveríamos ter critérios para escolher essas pessoas, porque elas interagem, como eu já disse, e vou repetir, diretamente na nossa vida, né? Quando a gente escolhe lá os vereadores, a gente está entregando as nossas vidas nas mãos deles, porque uma lei feita, uma canetada dada, ela muda a nossa vida de um dia para o outro. Como foi o caso aí que teve na gestão passada, do aumento acho, de 100%, se eu não me engano, da taxa de iluminação pública. Ela foi votada, foi aprovada. Vou entrar num detalhe aqui. Foi votada recentemente na Câmara a lei orçamentária desse ano. Eu acredito que quase ninguém soube, né? Não é uma coisa que é divulgada, né? Deveria ter a participação da população. E não teve. Foram 2 votações. Eu estava lá, a minha equipe também estava lá. Foi votada, e às vezes é votado, tem coisas que são votadas ali que não se tem a preocupação de explicar de uma maneira mais simples para a população leiga entender. O cara sai dando um montão de número, de data, disso e daquilo e vota. Alguns nem sabem também o que estão votando. Infelizmente, não desmerecendo vocês, vereadores, mas alguns de vocês, de vossas senhorias, de vossas excelências, de fato não sabem o que estão votando. Eu já tive aí a confirmação até por alguns vereadores que dizem que votam às cegas. Não vou aqui citar nome, também não é o caso, não é o tema, né? Eu vou fazer um comentário. Rivelino Souza, por Deus, o gestor tem que ter pulso firme. Passar manteiga em bolacha é fácil, difícil é enfrentar. Teve apoio durante a campanha. Não vamos entrar nesse mérito, não, Cleuzinha. Deixa eu ver se mais alguém está falando alguma coisa aqui. Que apoia a Sabatina, beleza. Então, o que acontece? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, essa escolha, ela tem que ser técnica. Não pode ser emocional, não pode ser por amizade. Então, o que eu voto aqui? Eu queria que vocês dessem a opinião. Da gente fazer com que o legislativo altere a legislação nessa parte para que seja feito nos moldes lá do legislativo, né, da escolha dos ministros de Estado, que tem uma sabatina e uma outra coisa, tá? Que trimestralmente, esses secretários, não digo um ou outro, mas que todos os secretários, administradores, pessoas que têm cargo de chefia na prefeitura, tá? Elas deem satisfação à população através de ou audiência pública ou uma sessão extraordinária na Câmara. Que elas falem sobre aquilo que estão fazendo. Por exemplo, está tendo uma polêmica aí sobre a questão das instalações da iluminação pública. O superintendente falou que levaria alguns dias, falou comigo que levaria 30 dias, eu falei, então vamos te dar 45 dias para você fazer. Já está mais de 3 meses aí, não foi feito aquilo que foi prometido. São assuntos como esses que deveriam ser levados até a Câmara e falado para a população, ó, não fiz porque está chovendo, não fiz porque o carro furou o pneu, não fiz porque isso.
a satisfação tem que ser dada. Ah, eu vou usar as redes sociais. Nem todo mundo tem computador. Nem todo mundo usa celular para acompanhar rede social. Tem que ser feito de outra forma. Tem que ser feito de uma outra forma e estudar um meio que alcance a população como um todo. Rede social é legal. Os nossos de WhatsApp também é legal. A gente faz o máximo aí para divulgar o máximo de informação. Mas tem que se usar um meio aí que atinja de fato a população. A audiência pública é interessantíssima. O nome já diz, audiência pública. O público participa, inclusive dando opiniões, falando. Não é uma coisa que só fulano fala. A gente pode fazer inscrição e falar sobre determinado assunto. E ali vai estar representada a sociedade civil também. Quando os assuntos são relevantes, são polêmicos, é de bom tom que se tenha uma audiência pública para poder ouvir a população, né? Então, a questão dos secretários é essa. Então, que se tenha, se faça uma sabatina, que se passe pela Câmara, que se tenha a presença da população nessas sessões, para ver o julgamento que vai ser dado ali a cada um, né? E que seja mudado a lei para que de 3 em 3 meses os secretários, pode ser em bloco, pode ser todo mundo junto, ou vai marcando cada dia um, né? Ou mais, para que eles deem explicações sobre as funções que exercem. Isso que é considerado, ao meu ver, uma transparência, né? Que se falem para a população o que está sendo feito. E a população ela tem obrigação de participar disso. Estou vendo aí que eu esqueci o nome dela. Do assentamento entrou, agora esqueci o nome dela, me desculpa. Deixa eu ver se ela botou algum comentário aqui. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Desculpa. América. Seja bem-vinda, América. Estou vendo a sua carinha ali. Tá? Então, tem que ser dessa forma, né? Tem que ter a participação maior da população. O que eu vejo é que a população é omissa em participar e quer cobrar demais. Tem que aprender a cobrar, porque vocês não, nós temos o direito e o dever de participar. Tá? Então, o que a gente vê agora? Existem algumas secretarias que estão deixando a desejar, algumas superintendências que estão deixando a desejar, e eu tenho quase que certeza que se não for feita aí uma dança das cadeiras, uma mudança na atual equipe, a prefeitura, o prefeito ele vai perder credibilidade, a prefeitura vai perder e nós, população, vamos perder muito mais. A gente vê que o município está enfrentando uma chuva muito forte, não se teve uma preocupação antes de preparar as ruas para isso, se fazer uma contenção, um paliativo, alguma coisa que amenizasse essas chuvas de agora, né? Ah, mas depois das chuvas eu faço. Tem gente falando que vai chover até março. Imagina os buracos lá da vendinha se vão aguentar até março. Mas as chuvas começaram aí há 3 meses. Por que não se foi feito antes? Por que tem que se esperar um ano para se falar que a culpa é da gestão passada? Eu acho que o que está faltando, tá? É planejamento. Acho que a palavra certa é planejamento. A gente se planeja na vida, no trabalho, e a prefeitura tem que se planejar em relação a como vai atender a demanda da comunidade. Hoje eu postei um vídeo aí de uma moradora, se não me engano, da Vendinha, que passou de carro e a rua está totalmente escura. E aqui também nós temos isso no nosso distrito, né? Uma lâmpada ali já resolveria bastante, mas o ideal é que tenha mais. Então a gente vive isso no município todo. Não é só aqui, não é só na região de vocês, é no município todo. Isso mostra uma falta de estruturação, uma falta de assertiva nas escolhas. Não se tem que acertar 100%, mas tem que se acertar. E se você, prefeito, gestor, não está acertando, não tenha vergonha de mudar. Mude.
tira um, coloca outro, até esse troço dar certo. O que não pode é a população ficar pagando, né, o pato. A mesma coisa aí, aquela estrada lá da região de Monte Alto, que é uma briga aí, é do município, é do estado, não sei de quem, não sei. Não interessa de quem é o filho. Se o estado não quer ninar a criança, a prefeitura nina. Entendeu? Passa dentro do meu distrito, dentro do meu município, é minha responsabilidade também. Então, eu vou fazer vídeos depois, outras lives a respeito de outros assuntos. Vou só fechar aqui que a Cleusa tinha comentado sobre a questão do. A Cleusa foi que a população, quando cobra, é processada. Eu vou discordar só um pouquinho, tá, Cleusa? Existe a maneira correta de se cobrar. Eu já vi em alguns grupos as pessoas ofendendo de forma grosseira, né? Falando de palavrão, xingando disso e daquilo, e não é a forma correta. Então, o respeito ele tem que existir nas duas mãos. Então, eu cobro, você cobra, várias pessoas cobram, o nosso grupo cobra, mas a gente tem que cobrar de maneira respeitosa. Não é de maneira medrosa, não, de maneira respeitosa. Então, algumas palavras elas não devem ser usadas. Palavrão jamais. Palavrão jamais. Então, algumas pessoas, em alguns grupos de WhatsApp, cobram falando palavrão, xingando de ladrão, de não sei o quê. É meio complicado isso. Então, nesse caso, quando há uma cobrança indevida ou de forma indevida, cabe sim uma reparação através de processo, por dano material, moral, o que seja. Tá? Eu não sou contra isso também, não. Como também, ao contrário, também funciona. Se a gente for destratado também por um funcionário da prefeitura, por exemplo, cabe também uma denúncia, né? Cabe aí uma reparação. A pessoa falou que nós nunca usamos esses termos, sim. Nós não, mas eu conheço pessoas que usam. Não sei se elas foram processadas ou se serão processadas um dia. Então, vou falar aqui rapidamente, que até minha bateria vai acabar, da escolha dos professores, dos diretores. Também foi uma promessa de campanha, né? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Que os diretores fossem também escolhidos por votação, né? Foi uma promessa do governo que seria dessa forma. A gente viu que não foi cumprida. Porque tinha que botar, os diretores estavam muito em cima, não sei o quê. Já tem um ano, né? Vamos ver se daqui para frente será diferente. Essa questão é interessante, porque, assim como os professores, os diretores cuidam da educação dos nossos filhos, que é o nosso maior tesouro. E nós temos que participar dessa escolha, porque nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Por isso, nós devemos participar. Eu questionei algumas pessoas sobre isso ontem, e me parece que tem uma resolução, né? Porque foi mudada isso aí no governo do Claudiano para cá. Eu conversei com ele e ele me falou que ele estava seguindo uma resolução do Supremo Tribunal Federal, que a escolha a indicação dos diretores deveria ser uma prerrogativa do chefe do executivo e não por eleição. Me falaram até que isso aí era inconstitucional. Pois bem, digamos que seja inconstitucional. Digamos que também cabe ao executivo, ao chefe do executivo, a escolha. Mas sim, não podemos criar critérios para essa escolha, bem como os critérios dos secretários. Por que não se cria uma lista tríplice? Ou seja, a população ou os professores escolhem 3 nomes e é dado ao gestor para que ele escolha um. É uma das formas. Por que se não faz uma audiência pública e leva isso à baila lá, fazendo uma perguntas também aos diretores? Pode ser feita também uma sabatina na Câmara Municipal, sabatinando os diretores. Ou seja, tem N formas de se fazer uma coisa da forma mais democrática possível. Por que não se faz? Fica a pergunta, não sei. Tá? A gente pode mudar essa história. Tá bom, gente?
Vou agradecer aqui as pessoas que participaram, tá? Não foram muitas, mas foi o bastante. Queria que se vocês deixassem aí, se vocês gostaram ou não da ideia da live, se foi satisfatório, o que vocês acham dessa situação de a gente colocar regras e limites na escolha dos secretários, né? Para que a população possa ter uma participação mais ativa na escolha, na permanência ou na retirada dessas pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso futuro, à nossa melhoria ou não a qualidade de vida do município. Tá bom? Então, queria agradecer a pessoas que participaram, obrigado aí, e divulguem essa live, passem para frente, compartilhem, podem comentar depois, né, que vai ficar lá para vocês comentarem, e eu vou marcar uma outra aí, a gente falar de outros assuntos relevantes, tá bom? A Cleusa botou aqui, eu como mãe de aluno estou muito satisfeita com a diretora da escola que ela estuda. Eu tive votação... que ela estuda. Se tiver a votação e ela estiver concorrendo, o cargo como diretora, eu votaria nela. Mas também seria de uma forma democrática, para que muitos outros viessem a participar da votação. Perfeito, Cleusa. Uma pessoa disse aí, eu publiquei, que quando se tem se deixa o cargo em aberto, que as pessoas não querem participar, não existe interesse em ser diretor de escola. Eu não sei se isso é uma verdade, né? Mas depois eu vou postar em relação a isso. O cargo de diretor de escola é um cargo de muita, muita responsabilidade, tá? Não é qualquer pessoa que deve ser colocada lá. Não é porque é legal, não é porque é bonitinha, não é porque tem que ser profissional, tem que ser competente, tá? Nas mãos dela e dos professores estão a educação dos nossos filhos. Não é educação de respeitar o mais velho, não. É educação de aprender matérias importantes que vão ser importantes durante a sua vida toda. A educação é dada em casa. A educação de respeitar o mais velho. Mas também podemos começar a ter noções de cidadania, né, de respeito ao próximo, dentro da escola também. Cabe aí também a diretora colocar, claro, não pode embutir matérias, mas pode colocar semanas disso ou daquilo para que as pessoas tenham essa consciência. Inclusive, eu vou deixar aqui um recado, pode ser feitas campanhas dentro da escola, né, e nas associações de bairros, para que a gente comece a ter a responsabilidade a respeito do nosso lixo, né, da reciclagem, do aproveitamento, de saber que o lixo tem um valor muito grande, que o lixo é transformado em luxo através da arte, que o lixo é transformado em dinheiro através da reciclagem. Então, a gente produz muito lixo e não utiliza esse lixo. Então, tem empresas que vêm utilizar o nosso lixo, ganham o nosso dinheiro. Por que não, gente? Principalmente aí em Monte Alto, se fazer uma cooperativa e a população mesmo administrar esse lixo, esse recurso tão grande que o município tem, além de ajudar o meio ambiente. Tá? Então, fica aqui meu apelo. A gente tem que começar a pensar no lixo como uma forma de sobrevivência da nossa comunidade. Tá bom? A Cleusa falou que não estou afirmando, mas eu já ouvi falar que alguns funcionários relatarem certos acordos. Mas, enfim, esse é um assunto, acredito que seja do boatos. Boatos existem, acordos também existem. Agora, existem acordos que desmerecem a população. E esses acordos eu nunca vou estar de acordo. Tá bom, gente? Obrigado aí. Peço que compartilhem, que divulguem. Tá bom? Obrigado a todos que participaram. Cleusa, América, a Eva, quem mais aqui? O Nadson, o Ademilson, o Hércules. Obrigado aí, Hércules. O Michael, entre outros. Tá bom? Obrigado aí. Fiquem com Deus. Brevemente eu vou marcar outras lives e se quiserem passar para o meu privado aí assuntos que a gente pode debater aqui, seria bom. Tá bom, gente? Obrigado.